Ei, gente, eu sou Maria Tereza, sou taróloga e oraculista. Sou idealizadora da Cura e a Lua, que é esse canal aqui no YouTube, e também tem uma página no Instagram. E eu utilizo aqui esse canal para trazer tiragens, né, de tarô coletivas, geralmente com tema do momento atual. Então, é uma tiragem que tem muito uma intenção de autoconhecimento, de promover insights, de promover maior assimilação aí do campo de vocês, do que vocês estão vivendo, com uma luz, uma percepção maior. Então, eu vejo o tarot muito como essa fonte, né, de quando a gente precisa esclarecer alguma coisa, né, ou ampliar mesmo a nossa percepção, tá bem? Então, mais uma vez eu trago o tarot. Hoje eu vou trazer o tarot mitológico, que é esse aqui, e também o oráculo Desperte a Sua Luz, que é esse aqui, maravilhoso, maravilhoso, para fazer uma tiragem, e o tema vai ser o que o tarot traz, né, sobre o seu momento atual, que o oráculo vem dizer, também complementar. E para isso eu trouxe 3 opções, né, com os cristais. Então você pode intuir, escolher um desses 3 cristais e ver o recado que vai vir. Eu coloco na descrição do vídeo algumas informações, também coloco os decks tarôs que eu utilizo e também a minutagem, que é quando você pode clicar para ir direto para a opção que você escolheu, tá bem? Se sentir de assistir o vídeo todo, é ótimo também, pode fazer sentido, pode contribuir de alguma forma, tá bom? Então vamos lá. A primeira opção vai ser a pedra ametista. Primeira opção, a ametista. A segunda opção vai ser a pedra olho de tigre. E a terceira opção vai ser a pedrinha quartzo rosa. Bem? Então vamos lá para a primeira opção. Primeira opção aqui é a pedra ametista. Eu vou tirar 3 arcanos maiores. Deixa eu embaralhar aqui direitinho. Já 3 arcanos maiores e 3 menores. Vamos lá. Os namorados. O imperador. E o sol. Eu faço essas tiragens também levando em conta a posição da carta, né? Algumas cartas assumem na minha leitura uma posição favorável ou desfavorável, que quer dizer algumas ressalvas. Então, eu sempre vou informar quando tiver essa diferença aqui, tá bom? Então, como complemento para os namorados, o As de Copas. Para o imperador, 4 de Copas. E como complemento para o Sol, vieram muitas, 10 de Ouros. Interessante essa tiragem. 6 de espadas aqui no fundo. Ok. E como orientação ou conselho, para a primeira opção, templo interior. Linda, né, gente? Olha. Esse oráculo é maravilhoso. Bom, vamos lá. O que eu vejo aqui do momento atual para você? A carta dos namorados, ela traz muito o sentido de escolha, momento de escolha,
momento onde opções são ofertadas, mas também é uma carta de você poder direcionar a sua vivência, né? E aí a gente pode pensar numa forma de escolha também, para viver aspectos mais amorosos da sua vida, afetivos. E isso vem muito interessante porque vem com as de copas. As de copas fala de um início, de um amor que transborda, de um amor que chega. Então, a gente pode sim estar falando de você começando a se relacionar ou ampliando o amor em determinada relação que você esteja vivendo. Eu vejo que aqui vem como uma bênção, uma bênção, uma abundância de afeto, de amor, né, assim, muito grande. Então, escolhas pautadas nisso é o que está vindo aqui, né, assim, é você priorizando seu bem-estar emocional, seus afetos, né, e de repente chegando para você mesmo a oportunidade de viver um grande amor, sabe? A escolha, né? Porque chega a oportunidade, a gente sempre tem a opção de escolher. Então, aqui eu vejo você com uma tendência grande para escolher algo que te preenche emocionalmente, algo que te faça viver mesmo um romance, um período afetivo abundante, sabe? Muito amor compartilhado aqui nesse aspecto. Você pode estar vivenciando aí esse momento, sabe? Um momento muito bonito, assim. Essa configuração me traz leveza, as coisas sendo vividas de uma maneira leve, sabe? Um amor que flui, que é muito grande, né? Assim, também. É leve, mas é grande, entende? Assim, não vejo tanto peso aqui, não. E, em seguida, a gente caminha para a carta do imperador com 4 de copas. O imperador, ele é uma carta que traz para gente um movimento de amadurecimento no sentido de apropriação das próprias responsabilidades, né? Quando eu falo que ele impera, ele traz o recado de sobre a nossa capacidade de imperar sobre a nossa própria vida, é porque é esse arquétipo que faz a gente ter um equilíbrio, uma compreensão de estar no meio entre submissão, ou seja, eu não me deixo entrar em lugares, em posições de submissão, mas também eu não assumo postura arrogante. Né? Então, ele pode ter essas duas facetas, de autoritarismo, arrogância e de submissão, quando ele está desalinhado. Aqui ele vem num aspecto favorável, né? Seguinte, é um aspecto que você se sente seguro, segura, mais seguro e segura de si. Sabe? Você já construiu aqui alguma coisa que te traz uma solidez, que te traz um centramento. O imperador, ele tem um poder estabelecido. Né? E aqui a gente pode falar de um poder sobre si, sobre sua vida. E eu achei interessante porque veio com 4 de copas. Essa carta do 4 de copas, especificamente no tarô mitológico, ela pode dizer assim, de uma sensação que nos acomete a nível emocional, de que pode ter alguma coisa estranha, alguma coisa errada, assim, alguma coisa não está muito legal. Mas eu vejo aqui você entendendo com esse imperador o limite das interferências na sua vida, sabe? Ou seja, aqui tem um aprimoramento da escuta sobre o que de fato te traz informações que fazem sentido serem levadas em consideração, ou informações que te desestabilizam ou que te fazem
questionar as suas escolhas, sabe? Então aqui a gente tem um período um pouco parado, reflexivo também, meio. Se a gente for bem na raiz, assim, bem no que diz, assim, nessa leitura dessa carta, é de fato você recebendo um monte de palpite, né? Assim, e aí o imperador eu vejo como você tendo discernimento para saber se essa influência, essa informação que vem externa, ela faz sentido ou não. Se a gente for pensar que tem aqui uma escolha pela vivência de um amor, de uma vida afetiva plena. E aqui a gente tem interferência de pessoas, de terceiros, chegando para questionar ou para colocar pontos acerca dessa vivência. Eu vejo aqui com o imperador você tendo muita clareza, não se deixando abalar ou deixar essa estrutura. É, você até ouve com atenção. Não, acho que é isso. Assim, eu ouço, eu entendo, eu consigo discernir. Mas o foco aqui é eu tenho o poder, né, de escolha de me manter ou de me retirar de qualquer situação que seja com o imperador. Né? O imperador nessa posição favorável, ele busca pela manutenção da sua estabilidade e da manutenção também do que ele já conquistou, que às vezes é uma dignidade própria, né? Imperar sobre a própria vida, no sentido de ser respeitado, porque ele se respeita, né? Então a gente entra num lugar de respeito, de se respeitar, né? Então as pessoas não têm outra opção a não ser nos respeitarem, né? E aí, bom, a gente vai assim caminhando para a carta do Sol. Eu embaralhei e eu realmente abri muita possibilidade se viesse alguma carta invertida com algum aspecto desfavorável, mas foi muito interessante porque caminhou para o sol aqui brilhantão, brilhante assim, estonteante e com 10 de ouros. Então, o que quer que esteja caminhando aí na sua vida, caminha para uma realização pessoal, para um sucesso, para um período iluminado de alegria, onde você pode se sentir íntegro, íntegra, com clareza absoluta assim, sobre o que passa em você, na sua vida, vendo aspectos positivos e desafiadores também. Né? O sol nessa posição, ele ilumina tudo. Né? Então, assim, e você vê. Por isso vem a integridade, porque eu vejo minha humanidade, minhas limitações e principalmente as minhas virtudes. Por isso há esse encaminhamento para a integridade, né? Para esse lugar de clareza e de força, né? E de bênçãos, né? De iluminação, porque eu vejo, então, eu já estou apropriada, assim, apropriada de mim. Né? Com o 10 de ouros, a gente vê uma realização plena e um compartilhamento dos conquistas materiais, e não só materiais, mas também, assim, vamos pensar em estrutura, né? A carta do 10 de ouros, ela fala de família, de casamento, consolidado, em desenvolvimento, parceria consolidada em desenvolvimento que tem um benefício para o coletivo. Né? Eu deixo um legado, eu construo algo além do que só para mim mesmo, para mim mesma. Então aqui, essa tiragem tem muito um tom mesmo de um relacionamento sendo estabelecido, de um amor sendo vivido por algo maior, de um amor sendo vivido na construção de algo, né, de família, vamos pensar,
de uma construção que vem a partir de um encontro, né? Ou seja, eu encontro uma pessoa que eu me relaciono afetivamente, esse amor me faz produzir, né? Evoluir, trazer algo a nível material e prosperar, né? Tem muito essa questão de prosperidade também. Uma realização plena a nível material aqui na Terra, muito voltado para essas ideias de, de casamento mesmo, né? E aí tem várias configurações dentro disso. Se não for o caso da vivência de um amor, a gente pode pensar em você vivendo esse movimento individualmente, mas assim, no final há um compartilhar, sabe? No final há um prosperar e transbordar isso, né, para os outros, para a comunidade, para o coletivo, tá bem? Muito linda essa tiragem, assim. Vejo uma fase aí abençoada mesmo, sabe? E aí, como orientação, o conselho veio templo interior, devoção. Sintonize-se com o portal do seu coração. E eu vou ler aqui para nós. Como é que é o nome templo interior? Fiquei feliz que eu achei o. Como é que chama? O glossário? Fiquei feliz que eu achei sumário. O sumário, e aí eu não consigo achar nem no sumário. É difícil, gente. Templo interior, 76. Vamos lá. Você está sendo chamado ou chamada a ser um ou uma estudante dedicado a se sintonizar com seu coração, a incorporar a devoção verdadeira à sua vida. Você pode estar sendo chamado ou chamada a desenvolver uma prática regular de meditação, de escrita, de um diário ou de doação, ou apresentar-se à sua alma com ritmo, a desenvolver uma prática diária em que você consiga reabastecer de energia sua fonte e passar algum tempo com a sua alma. Todas as respostas para todas as perguntas que você possui estão esperando por você, no portal do seu coração. Mas você não conseguirá ouvi-las a menos que reserve um tempo todos os dias para isso. Sua alma almeja um relacionamento mais profundo com você. Portanto, quanto mais tempo você se dedicar e se mostrar, mais claramente a sua alma te guiará. Estamos aqui para crescer enquanto almas. A Terra é um imenso espaço de aprendizado e você está sendo chamada a ir mais fundo na evolução de sua alma ou aumentar sua devoção em ser um aprendiz de uma linhagem ou de um mentor espiritual. Se você já tem se comprometido a ser um aprendiz, então você está sendo elogiado ou elogiada por sua devoção. Seus guias querem que você saiba o quanto eles estão orgulhosos de você, que o tempo que você gasta em devoção não tem preço. Se você está com dúvidas sobre a sua carreira ou caminho de vida, seus guias querem que você concentre seu foco na devoção e nesta prece. Por favor, use-me de uma forma que contemple a minha mente, meu corpo e minha alma. Que a minha vida possa ser uma grande prece em movimento. Isso, lindo, né? E a ação é comprometa-se à prática devocional diária. A gente tem uma explosão aqui do cardíaco, do emocional, de escolhas, de empoderamento. Eu vejo que aqui, nessa opção, as pessoas estão sendo. A tendência aqui é estar mais no lugar, né, desse que esse oráculo fala, de estar desempenhando um bom papel para sua alma, né? Então, os louros, né, estão vindo e o comunicado de continuidade disso, para você continuar seguindo num caminho de luz, sabedoria, de aprendizado. Tá bom? Muito lindo. Espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. E vamos para a segunda opção.
que é o olho de tigre. Vamos lá para o olho de tigre. O louco. A carta do enforcado invertida. O imperador novamente. O imperador saiu na primeira opção, mas aqui vem com uma configuração bem diferente. Vamos ver. Com a carta do louco, nós temos Cavaleiro de Ouros. O enforcado invertido, nós temos Pajem de Paus. E o imperador, 4 de ouros. Okay. Como orientação, o conselho, para a segunda opção. Saiu a mesma carta que a segunda. E eu senti de tirar outra, tá? Vamos lá. Gente, saiu a mesma carta. Templo interior. Vou deixar aqui que eu vou ler de novo. Realmente é para vocês ouvirem esse recado do templo interior, tá? Bom, a carta do louco aqui, né? O louco, ele veio numa posição favorável dele, falando de um momento aí de você ousar, né? De repente iniciar algo novo, se jogar em algo com fé. O louco, ele rompe algum padrão, alguma barreira, e ele vai em busca mesmo de algo que o entusiasme, que faça sentido. Então, o louco, ele vai, ele rompe, ou às vezes aqui não tá bom, então eu vou meter pé e vou buscar outro lugar, outro estudo, outra forma, outro, né? E ele vem aqui de uma forma positiva, no sentido de te levar junto com esse cavaleiro de ouros. O cavaleiro de ouros, ele é um cavaleiro que ele faz o movimento dele um pouco mais lento. Ele não tem pressa de chegar, tanto que é um cavaleiro que fica mais parado, até na imagem, o simbolismo do tarot. Mas ele tem uma sabedoria muito grande, que é a sabedoria do tempo das coisas, de plantar. Ele não tem essa pressa, então ele vai num trabalho diário, constante, com muita humildade, com muita pausa, muita constância, sabe? E aqui o que eu vejo positivo? O louco, ele fazendo esse cavaleiro também andar, porque é um cavaleiro que pode, por vezes, ficar paradão, né? Assim. E aqui é como se o louco tivesse fazendo um movimento, né? E a gente pensa no naipe de ouros como um movimento de plantio, colheita, né? De bens, de trabalho, e o louco vem fazendo ele caminhar, ou seja, vamos tentar uma coisa nova, né? Você com você, vamos dar um up aqui, continuar trabalhando no que já venho trabalhando, mas dar uma ousada, né? Dar um upgrade, né? Tentar um projeto, algo, sabendo que dá conta, que você dá conta de manter e sustentar, sabe? Então eu vejo muito isso, um caminho, o louco levando esse cavaleiro de ouros para o movimento, beleza? Então é essa a sensação aqui que eu tenho. Partindo desse movimento, tem no seu campo e na sua energia também a carta do enforcado invertida, com pajem de paus. O enforcado, ele é uma carta que quando ele está numa posição sem ser invertida, né, na posição normal, ele está
com uma tendência maior desfavorável, né? Traz mais desafios. Quando ele está invertido, ele fala mais dessa superação dos desafios. Então, é quando o enforcado está invertido, é quando ele começa a sair de uma paradeza. Olha que interessante, né? Ele sai de um aprisionamento, começa a enxergar as coisas de uma outra forma e consegue ir caminhando, né, em busca de compreender o que vale a pena sacrificar ou não. Pode haver um tom de sacrifício, assim, no sentido de algo que custa muito para fazer, para ser feito, para vivenciar. Mas quando ele está invertido, é uma espécie de um sacrifício consciente, sabe? Então você pode estar aí num período mais lento, né? Num período mais ou começando a movimentar, né? Mas consciente, consciente do processo que foi, que está sendo, né? Para alcançar um objetivo maior depois. E o Pajem de Paus vem trazendo agora movimento para esse enforcado. Um movimento trazendo energia, trazendo um momento de a sensação que eu tenho que é como se houvesse uma recuperação de ânimo, sabe? De continuar aí onde você está, na batalha que você tiver, no processo que você tiver, né, no desafio, na dificuldade. Então, o Pajem de Paus, ele vem dando uma força de movimento, de energia, uma empolgação, tá? E a gente caminha para o Imperador com o 4 de ouros. O Imperador, ele é essa carta, eu falei bastante sobre ele na primeira tiragem, é uma carta que fala de quando a gente ocupa um lugar de poder na nossa vida. Gosto de falar de imperar sobre a nossa própria vida. Então, eu sei que eu tenho responsabilidades, né, de gestão, de organização, né, e também de me colocar nas relações. Né? O imperador, ele não entra num lugar mais, quando ele está alinhado, favorável, de submissão, e também não entra num lugar de tanta rigidez. Pode ser o outro caso também. O imperador querer as coisas extremamente da forma como ele quer. Então, aqui eu vejo um imperador equilibrado, um imperador que você, sabendo que você tem esse lugar de poder, de responsabilidade da sua própria vida, certo? E é interessante porque vem com 4 de ouros. E esse 4 de ouros, ele traz um aspecto um pouco de apego ao que já se tem. E aí é interessante porque o apego ao que se tem, ele pode ser um movimento de precaução, né? Ou seja, eu conquistei aqui e eu não posso arriscar demais, perder o que eu já conquistei a nível material. E aí aqui a gente lembra que veio o Cavaleiro de Ouros, né, falando de um movimento, e o louco chamando esse Cavaleiro de Ouros para ousar mais. E aqui a gente tem o Imperador refletindo, né, pensando, influenciando o 4 de Ouros, pensando que já conquistou. E será que eu dou um passo além, né? E aqui vem falando que você já pode comemorar o que você já tem de estabilidade, de conhecimento, de algo que é seu mesmo, que você conquistou. Mas ele é um chamado também para ir além. Então eu tenho. E será que eu não preciso desapegar de alguma coisa pequena para poder fazer com que as coisas fluam um pouco melhor? Né? Então vem aí um período de de ganho de energia, com reflexão sobre como você
tem caminhado com as coisas na sua vida, né? Talvez com seus projetos, com coisas que envolvem a vida material, financeira, né? Trabalho. E vem o louco com essa chamada de uma vontade mesmo de romper, de ir além, né? Então, aqui é você poder, se eu pudesse falar também, você poder reconhecer que você dá conta, né, de alguns movimentos, sim, e, e é de refletir também o que vale a pena manter, o que dá para arriscar um pouco mais, né? Então veio muito essa energia aqui. Agora eu vou ler o templo interior que veio como orientação ao conselho. E eu senti de tirar outra carta e saiu ela de novo. Então é ela mesmo, tá? Vou ler. Devoção. Sintonize-se com o portal do seu coração. Você está sendo chamado ou chamada a ser um estudante dedicado e a sintonizar com seu coração, a incorporar a devoção verdadeira à sua vida. Você pode estar sendo chamado a desenvolver uma prática regular de meditação, de escrita, de um diário ou de entoação, ou apresentar-se à sua alma com ritmo, a desenvolver uma prática diária em que você consiga reabastecer de energia sua fonte e passar algum tempo com a sua alma. Todas as respostas para todas as perguntas que você possui estão esperando por você no portal do seu coração, mas você não conseguirá ouvi-las a menos que reserve um tempo todos os dias para isso. Sua alma almeja um relacionamento mais profundo com você. Portanto, quanto mais tempo você se dedicar e se mostrar, mais claramente ela te guiará. Estamos aqui para crescer enquanto almas. A Terra é um imenso espaço de aprendizado e você está sendo chamado a ir mais fundo na evolução de sua alma, ou a aumentar sua devoção em ser uma ou um aprendiz de uma linhagem ou de um mentor espiritual. Se você já tem se comprometido a ser um aprendiz, então você está sendo elogiado ou elogiada por sua devoção. Seus guias querem que você saiba o quanto eles estão orgulhosos de você e que o tempo que você gasta em devoção não tem preço. Se você está com dúvidas sobre a sua carreira ou caminho de vida, seus guias querem que você concentre o seu foco na devoção e nesta prece. A prece é: por favor, use-me de uma forma que contemple minha mente, meu corpo e minha alma. Que a minha vida possa ser uma grande prece em movimento. A ação é: comprometa-se à prática devocional diária. Que lindo. É isso, né? As respostas, né, para essas questões que apareceram aqui em relação a apego, né, a dar um novo passo, a entender o que fazer com uma energia que chega aí, uma empolgação, esteja nessa prática aí, devocional, pode ser uma meditação. Acho que a carta explicou, né? Esse contato de estar em si com o seu coração, tá bem? E vamos para a terceira opção, que é o quartzo rosa. Esse. Só um minutinho, já volto que eu tô com alergia. Pronto, precisei pausar um pouquinho, já retornei para falar sobre a terceira opção, que é o quartzo rosa. Então vamos lá. Quartzo rosa. Vamos ver qual é o recado que vem. O enforcado invertido. Os namorados. E a imperatriz. Como complemento,
Para o enforcado invertido, 6 de espadas. Os namorados, 8 de ouros. E para a imperatriz, 6 de paus. Orientação ao conselho. Mulher guerreira. Bom, vamos lá. Quartzo rosa, certo? A gente começa aqui com a carta do enforcado invertido. Essa carta, ela fala de um período aonde você sai de um momento de um sacrifício muito grande, de um momento lento, de um momento de dificuldades, aonde não havia como enxergar alguma possibilidade, e você vai para uma outra perspectiva, aonde você consegue ver as coisas caminhando melhor, sabe? Onde você consegue compreender os movimentos e os sacrifícios que você pode estar fazendo e ter consciência de onde eles vão te levar, né? Então aqui a gente tem um enforcado nesse sentido junto com 6 de espadas, ou seja, é o início de um movimento aqui para uma maior clareza mental, para uma maior tranquilidade mental. Eu saio de um período de dificuldades, de águas turbulentas, de um mental muito preocupado, né? Assim, talvez não só preocupado, mas meio sem conseguir ter muita clareza, e eu vou para águas calmas, né? Onde eu consigo enxergar, ver, eu começo a me movimentar também em direção, pode ser tanto fisicamente mesmo, mas também um movimento pessoal, mental, interno, o pessoal quis dizer interno, de ter mais clareza sobre os processos que você está vivendo, certo? E a gente tem aqui também a carta dos namorados, então assim, tem uma saída, um início de um movimento e tem uma chegada de um movimento de escolha, sabe? Onde você pode ser conduzido a ter de fazer algumas escolhas. Escolhas provavelmente em relação à sua vida material, ao seu trabalho, ao seu estudo, ou seja, aonde eu vou me dedicar aqui mais? Em que eu quero me especializar? Para onde eu preciso olhar para poder aprofundar mais e desenvolver mais, talvez a palavra seja desenvolver mais habilidades, né, em trabalhos. Então, assim, em um mesmo trabalho, né, ou em trabalhos que vão ser disponíveis ali, disponibilizados para mim. Então, vem uma escolha aí a ser feita. Aqui os namorados falam da possibilidade de uma escolha a ser feita pelo seu coração, ou seja, algo que vá te trazer uma satisfação emocional, tá? E algo que talvez você também já domine, né? Então, deixa eu trocar. No sentido de lapidar, né? Então, o 8 de ouros, ele já é ou uma busca, acho que agora, ou uma busca por um aprofundamento, um desenvolvimento nesse trabalho, ou é você também reconhecendo que você já é expert em alguma área, né, e fazendo escolhas em prol disso, chegando para você opções, escolhas, enfim.
Então, pode ser uma escolha para um aumento do desenvolvimento em determinado trabalho que você tem, que você desenvolve, ou pode ser também uma escolha de propostas que chegam devido ao seu conhecimento já incorporado, né? Assim, já desenvolvido. Deixa eu ver agora, tá ligado? Certo? Eu vejo aqui uma configuração positiva, uma saída de algumas dificuldades, de uma lentidão, né? E uma ida para o movimento aqui. E a gente tem como continuidade a Imperatriz. Né? A Imperatriz veio aqui falando de você, provavelmente conquistando um momento de muita abundância, de prosperidade, um canal e uma via de criação muito grande, a oportunidade de cuidar mais dos seus projetos, da sua vida, de criar, de trazer à tona algo que te inspira, que você pode compartilhar, que você pode transformar em colheita, em abundância. Né? Assim, a gente pode falar também de pessoas trabalhando focando mais em arte, em beleza, em uma produção mais tem um feminino presente, de cor, de sabor, sabe? Essa carta é muito gostosa de ver e de sentir, né, a Imperatriz nesse um autoacolhimento também. Ela é um mix de um feminino muito desenvolvido, certo? E com 6 de paus eu vejo você tendo um reconhecimento público, né? Um reconhecimento e uma sensação de vitória por estar desenvolvendo aqui essa imperatriz, esse arquétipo da imperatriz, né? Então a gente tem um movimento, né, onde vamos pensar que o seu trabalho, que envolve criatividade, vai te trazer muito reconhecimento. Olha só, o seu cuidado consigo mesmo, né? O olhar para você, para as coisas que são importantes, para sua autonutrição é o que vai te trazer reconhecimento também externo. Né? O trabalho que foi feito, realizado em você, consequentemente no que você produz, sendo reconhecido, sendo valorizado. Bem, essa energia que eu vejo é muito positiva, né? Então, é isso. E orientação ao conselho, nós temos mulher guerreira. Eu vou ler aqui o significado. Deixa eu achar. Mulher guerreira. Você já respondeu ao seu mais profundo chamado? Você está aqui por um motivo. Você está sendo chamado ou chamada a trilhar bravamente um caminho. Você já respondeu ao seu mais profundo chamado? Viver uma vida guiada pelo coração e pela alma não significa uma viagem tranquila. Viver uma vida guiada pela alma e coração requer coragem para vencer o medo. Muitas vezes são nossos medos que aprisionam os nossos maiores dons. E quanto mais resistência encontramos ao responder um chamado, mais importante ele é para o crescimento da nossa alma. Às vezes, o medo é um indicativo de que estamos no caminho certo. Joana d'Arc ficou conhecida por sua coragem e pela famosa frase: "Eu não tenho medo, nasci para fazer isso". Mas a questão da coragem é que ela não é possível sem o medo. Então, se você estiver sentindo medo, o que é necessário é coragem. E a coragem vem de viver baseada em nosso coração. Pensando aqui na carta dos namorados, né? Falando das escolhas pelo coração. Pense nos seus medos como oportunidades de crescimento, ao invés de deixar que eles aprisionem você. Se conseguir olhar para os seus medos dessa forma, por mais desconfortável que eles sejam, isso de fato será um sinal de que está no caminho certo. O questionamento para despertar a sua luz é:
Você já respondeu ao seu mais profundo chamado? Que lindo. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido, contribuído de alguma forma. É uma alegria para mim fazer essa tiragem. Sinto muito realizada, feliz de poder contribuir de alguma forma. Espero levar mais autoconhecimento, maiores ampliações aí de percepção de vocês positivas sobre a própria vida, os processos aí de autoconhecimento, né? E é isso. Eu deixo as informações na descrição do vídeo. Se você gostou, quiser dar um like, compartilhar, seguir aqui a página, é legal. E diz que chega para mais gente. É isso. Até mais. Beijo.